Cara, eu tô muito feliz de estar aqui de novo. Muito obrigado, Thiago, por Ah, estar me nós que estamos chamando. felizes. Tô muito feliz com esse convite, né? Espero que vocês tenham gostado. A gente falou sobre relacionamentos no episódio passado. E aí, vir pra cá pra falar sobre esse assunto pra mim tá sendo bem legal. Muito bom, muito bom. Não poderia ser outra pessoa, né? Apesar de conhecer muitos amigos gays, e aí o Fábio é uma pessoa referência, né? Ele vai falar um pouquinho também sobre isso, a questão da cultura, a questão do trabalho dele. Eu acho super importante. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua formação, Fábio, para a galera te conhecer um pouquinho, o seu trabalho também. Sim, vou falar um pouquinho então. Minha formação, né? Eu comecei como enfermeiro na saúde mental. Trabalho há 20 anos na saúde mental. E aí trabalhei em emergências psiquiátricas, em CAPS, como enfermeiro. E aí, diante disso, de gostar muito da saúde mental, eu comecei a fazer psicanálise para estar me ajudando nesse trabalho, né? E aí fui me apaixonando pela psicanálise. E aí pensei, comecei a fazer psicologia. Que Bom, diante quando eu comecei a fazer psicologia, eu comecei a fazer outras pós, né? E aí fiz 6 pós, me especializei em 6 pós. E nessas pós eu fiz pós em psicanálise, fiz pós em TCC, né? Teoria Cognitiva Comportamental, fiz pós em para para começar um trabalho, né? Com com casais e com famílias, por isso que a gente ótimo. falou sobre relacionamento. Fiz pós em sexualidade e psicologia hospitalar. Mas na sexualidade foi meu ponto forte porque eu consegui um trabalho no site da UOL, né? Um dos sites que a UOL tem, que é o Observatório G, que é um site para o público LGBTQIAPN+. E Perfeito. eu falo sobre a saúde mental dessa galera lá. Inclusive também eu tenho um programa na rádio, Tropical FM, um quadro lá, chamado Lapidando Mentes, em que eu falo sobre assuntos diversos. Falo sobre o público LGBTQIA+, falo sobre saúde mental do homem, falo sobre a saúde mental da mulher. E o programa tá cada dia mais, assim, sabe, tendo mais Poxa, que bom, audiência. cara, que bom. Fico muito feliz com isso. Parabéns. Obrigado. E lá na coluna também, né? Uma das matérias mais vistas nas sextas-feiras é a minha. Então eu fico bem feliz e estou muito feliz de estar aqui participando Muito bom, muito desse bom. podcast aí, que eu tenho Muito certeza obrigado. que tá bombando agora. Muito legal, com certeza. O nosso intuito é trazer e promover a saúde mental do homem e com certeza do homem gay também, que é uma população muito grande no Brasil. E eu me preocupo verdadeiramente com essa população, porque segundo os índices do ano passado, a Folha de São Paulo até publicou um aumento de 42% na violência do homem gay, né? Até com a morte, né? Então, assim, foram quase 50% de aumento da violência. E nós, como profissionais da saúde mental, precisamos se preocupar com essa galera, se preocupar o que está por trás disso. A gente vê que a questão da violência não diz respeito a quem está sendo ofendido, quem está sendo ali, em alguns casos, violência física, mas sim Sim. quanto a pessoa, quanto o agressor mesmo, diz muito sobre o agressor. E aí nós vamos trocar bastante sobre o que está por trás disso. Então esse índice, Fábio, ele me alarmou muito, né? Então eu acho que precisa ser dialogado mais sobre isso, sabe? Eu sinto que no fundo ainda há um preconceito ainda. Hoje não tanto, mas ainda tem no se falar, no orientar, no educar. E essa questão da educação é muito importante. Eu gostaria que você introduzisse um pouquinho sobre o assunto e também sobre essa galera, sobre a questão da educação para essa galera. Então, a gente falar um pouco sobre sexualidade e gênero, a gente vai entender que a gente ainda em 2024, né, é um assunto muito ainda, é um polêmico, né? A gente fala sobre polêmica porque assim, as pessoas ainda são muito reprimidas sexualmente falando sobre o que elas querem, sabe? Porque assim, é uma sociedade ainda muito machista, muito Sim, preconceituosa, que te impõe o que é o certo, sabe? E aí, vale a pena a gente poder pensar um pouco sobre isso, né? Eu tenho essa digital. Se eu for lá no banco botar minha digital,
eu vou conseguir entrar com a minha digital. Mas se o Thiago colocar a digital para ele pegar a minha senha, ele não consegue, né? Aham. Por que isso? Porque nós somos diferentes. Então vale muito a gente pensar sobre isso também, sobre a sexualidade, sabe? E o gênero. Porque as pessoas são diferentes, né? Então, assim, a gente tem que entender que hoje é importante a gente entender que o que eu gosto, não só da questão da alimentação, mas da sexualidade do gênero, é diferente do que você gosta. Eu estou, assim, dando alguns exemplos para a galera entender essa questão da sexualidade do gênero. E aí, essa coisa de te impor, sabe? Vamos dizer que você não gosta de maçã. Eu impor que você coma essa maçã, Aham. sabe, todos os dias, olha que coisa ruim que é. Você imagina uma pessoa que não gosta de mulher, ou que gosta dos dois, e ele não poder se relacionar com uma pessoa porque você não gosta, sabe? Essa coisa, mas eu sou contra o relacionamento entre duas mulheres e dois homens. Mas por quê? É você que vai casar? É Uhum. você que vai ter esse relacionamento? Então, assim, é importante nos dias de hoje as pessoas pararem com isso, sabe? De quererem se meter numa situação, numa relação que não é sua, Sim, sabe? perfeito. O que que o amor de duas pessoas, é uma coisa ignorante, até o Drauzio Varela fala muito sobre isso, sabe? Sobre a ignorância das pessoas em quererem se meter na relação de outra pessoa, sabe? Por ela ser diferente. O que que Homoafetivas, é. o que que de mal essas pessoas estão fazendo para que você queira entrar na vida pessoal dessa pessoa? Que Uhum. você queira bater numa pessoa no meio da rua? De Perfeito. você queira atirar numa pessoa, dar uma facada numa pessoa no meio da rua e matar essa pessoa, Perfeito. sabe? É importante isso. E você falou uma coisa muito certa: o número tem aumentado. O Brasil, que olha como que é essa nuance, né? É um país totalmente sexual, né? Que tem aquela coisa de mulheres muito peladas, o carnaval, né? Uhum. Que era para carnaval, então é um samba, né? Onde tem inúmeros gays e sofrem preconceito ainda, sabe? Então, assim, de fato, hoje eu acho bem importante, sabe, essa conversa que nós estamos tendo aqui hoje, para que a gente consiga abrir a cabeça dessas pessoas, sabe? Eu encontrei, eu encontrei uma amiga na faculdade que ela veio falar comigo, sabe? Sobre um familiar dela, não vou entrar em muitos detalhes, assim, né? De quem é o familiar, mas aí tinha um familiar que era gay, não sabia como lidar, porque assim, a faculdade, ela não te dá muitas informações de como você lidar com esse tipo de situação, sabe? Eu acho importante, eu vejo psicólogos formados hoje, Uhum. né? E é importante, né, até para os psicólogos que estejam aqui nos assistindo, que estejam aí nos assistindo, que saibam como lidar com essa população, né? Que é uma população que, que, vem de um sofrimento muito grande, né? Vem de uma vulnerabilidade muito grande, que eles precisam de uma atenção, Sim. precisam de pessoas que o respeite, que dê a chance deles poderem falar, porque essas pessoas foram caladas desde muito cedo, sabe? Então é importante nos dias de hoje a gente saber como lidar com esse tipo de pessoas, sabe? Com essas pessoas que precisam de um carinho e uma atenção a mais. Perfeito. Muito bem colocado. E mediante a isso, Fábio, você falou aí sobre a questão da a pessoa te procurou e tal. Isso é bom porque vê você como uma referência no assunto e como Sim. profissional também. Isso é muito bom. Parabéns. E aí, cara, eu fico pensando na questão da juventude. A opção sexual, a gente sabe que diversos autores falam da questão ali no início ali da puberdade, né? O início da fase adulta, adolescência, ele está começando os hormônios, questões orgânicas se alterarem. E ali também tem a opção, pelo menos onde eu vejo, muitos dos homens gays, eles iniciam as suas escolhas ali, pelo menos a sua dúvida, de repente ali nessa fase, né? E você me corrija, por favor, se eu estiver errado. Mas eu fico pensando na questão da saúde mental quanto à repressão, ao olhar da psicanálise.
Por exemplo, um jovem tá ali aos 13, 14, 15, ou até mesmo já 18 anos, vamos botar 18 anos, né? Que 18 mais, que aí é melhor que a gente fala, já que de quem é adulto, pela questão da sua opção sexual. Como que fica essa questão da repressão, que é onde que ele precisa, que é o olhar da psicanálise, é onde ele precisa reprimir os seus sentimentos e reprimir as suas emoções, as suas vontades por conta de algo. Então, como deve se dar a saúde mental desse jovem, desse adulto, mediante esse sentido por conta do preconceito? De repente, na sua própria casa. Porque assim, a gente está falando com alguém que de repente tem uma dúvida, a pessoa não sabe como lidar com essa situação, não tem alguém para conversar porque ela também fica com medo de como vai ser aceita ou vai ser julgada. E ali, como que deve ficar a questão da saúde mental desse homem mediante essa situação, essa fase de transição, de incerteza, ou até mesmo de escolha, mas tem medo de falar, né? Sim, então, eu vou falar, a gente vai estar falando aqui, gente, sobre a coisa da homofobia, né? Que é, Ótimo, e aí, ótimo. no caso, a gente está falando sobre os homens gays. Porque assim, quando a gente fala sobre a comunidade no geral, a gente fala sobre LGBTfobia. E quando a gente fala sobre o homem, a gente fala da homofobia. Ah, muito bom você falar Então, sobre isso, essa sim, clareza. é bem importante a gente estar falando sobre, né? Então, assim, né, cara, vamos pensar, né, um pouco, né? Você falou, Thiago, de um rapaz de 13 anos. Na verdade, essa repressão desde o seu nascimento, né? Porque, assim, eu tava vendo uma série esses dias chamada Smile. E aí tem um casal hétero, que a série fala sobre um casal homoafetivo, sobre a paixão de dois homens, né? Mas tem um casal hétero nesse filme em que quando ele tem um filho muito pequeno, um bebê, e aí ele chama o filho e fala para todo mundo falar o filho num pronome que não fique nem no feminino nem no masculino. Uhum, Apesar dele ser um menino, ele fala da questão do todes e tudo aham. mais. E a esposa dele fica assim, mas para com essa palhaçada que não sei o quê. Mas o interessante desse filme e o interessante de ser um homem, né, de ter a cabeça aberta para isso, né? Por quê? Né, a criança, mesmo dentro da barriga da sua mãe, quando você vai lá e faz o exame, a gente já coloca o que ele vai ser, né? Diante Uhum. Só porque ele tem um órgão genital masculino, a gente já coloca que ele vai ser homem, que vai ser viril, pegador, que não sei o quê, vai pegar várias mulheres. E aí, de fato, a gente não sabe se isso vai acontecer, né? Aham. Mas aí a repressão já começa dentro da barriga da mãe, né? Porque assim, essa criança, ela já ela já nem nasceu, mas ela já dos pais e dos familiares, ela já tem a sexualidade dela resolvida e o gênero dela também. Ela já tem a família que escolhe para ela, sabe? O Assim que que como ela o vai nome. ser, né? Assim como o nome. Então, assim, desde muito pequeno, aquela criança, o homem, né? Ele tem que brincar de carrinho, usar azul porque é menino, né? A Uhum. bolinha é azul, que não sei o quê. Então a repressão já começa já desde antes do É, não nascimento pode dele, usar sabe? rosa. Sim, então assim, para de chorar que você não é mulher, você não é fraco, Isso. você não é mulherzinha, entendeu? Então assim, você imagina, né? Esse homem, ele cresce com vários problemas psíquicos, né? Então, assim, a ansiedade, a depressão logo vem porque é um homem que ele tem medo de tudo, dependendo de um pai repressor, agressivo, né? Porque a gente sabe que muitos desses pais, quando o filho ele é gay e ainda é afeminado, ele sofre muito mais, né? Porque ele não consegue esconder dessa família quem de Uhum. fato ele é. E aí o pai começa a agredi-lo, né? Não só verbalmente, né? Porque é uma agressão psicológica, É. né? Você é um merda, você tá me fazendo passar vergonha. É uma criança que não tem uma autoestima boa, né? Porque ele só escuta dos seus pais coisas ruins, né? E aí ele começa a não querer mais sair na rua, porque
fora de casa, ele também passa por esse tipo de situação. Ele fica mais no seu quarto, porque se ele sai fora do quarto dele, vai para a sala, o pai dele briga com ele pelo jeito dele andar, pelo jeito de se vestir, né, pelo jeito dele falar, né, a todo momento. Então ele já se vê diferente na sociedade, se vê como uma pessoa que não é bem-vinda, né? Uhum. E aí quando ele vai para fora de sua casa, ele também sofre esse tipo de agressão. Então assim, ele pensa assim: eu não sou bem-vindo aqui, né? Eu estou num mundo onde eu não sou bem-vindo, eu não sou normal, né? O que que eu faço da minha vida diante disso, né? Porque assim, eu estava até falando isso esses dias, que a gente tem uma parada gay em São Paulo que é a maior parada do mundo, né? Mas quando você sai na rua, dificilmente você vê muitos gays pela rua de mão dada. Quando é que você vê isso aqui em São É, Gonçalo, né? O lugar muito onde nós difícil. estamos? Dificilmente. Será que é porque não tem gay? Ou será que essa população ela vive tendo que ficar com medo em suas casas, sabe? Esses dias mesmo eu estava vendo uma entrevista da Pepita, de uma cantora de funk, que ela falou que ela tem medo de sair nas ruas com a filha dela, que ela adotou uma criança e ela fala que a, é, como que ela vai sair na rua uma população que mata ela a cada momento, sabe? A cada segundo mata uma trans, né? Uhum. Então, assim, é difícil, né, para um homem gay ele estar saindo na rua, ele ser bem resolvido, sabe? Sobre essa coisa dos traumas também que ele enfrenta desde a sua infância até os dias de hoje, sabe? É muito difícil um cara desse ele ter uma autoestima boa se ele não fazer uma terapia, se ele não cuidar da sua saúde mental, né? Ele tem uma baixa autoestima, ele não tem referência do que é normal para ele, porque é dado para todos esses rapazes desde muito cedo que isso que ele não é normal, ele vai para o inferno, né? Uhum. Que a igreja repudia, que eles não têm uma igreja, não têm uma religião para eles poderem estar indo junto com as suas famílias, né? Eles não têm um minuto de paz, né? Porque se eles saem na rua, se você for um cara afeminado, você vai sair na rua ali, o cara vai dar uma paulada na tua cabeça, Uhum. porque não gosta de você, né? Então, assim, é difícil, né? Você ter uma saúde mental boa, né? Eu falo isso por estar numa coluna lá no Observatório G, que é um site feito para essa comunidade, que é difícil a gente ter um homem gay que não precise de fazer terapia, sabe? Imagino. Imagino que seja muito difícil. E quais recursos, Fábio? Você que tem bastante colegas, conhece bastante gente, é bem influente na mídia. Quais recursos você vê que a galera, assim, é, como que é essa questão da rede de apoio? É só dentro da comunidade? Tem uma galera que é hétero que também apoia? Como é que funciona essa questão da rede de apoio? Porque, assim, você que está em casa, a questão da rede de apoio, nós trabalhamos muito na questão da terapia, que é algo muito importante. Quem é a rede de apoio? É aquela pessoa que vai te acolher quando você está precisando, aquela pessoa que não vai te julgar, aquela pessoa que vai te estender verdadeiramente a mão. Diferente é um amigo também, mas diferente, que às vezes tem amigo que nós somos limitados a falar certos assuntos. E a rede de apoio, ela vai nos acolher. Então, é muito importante. Como que é essa questão da rede de apoio, Fábio? É bem difícil, né? Porque, assim, esses homens gays, né, desde muito pequeno, eles acabam não confiando em ninguém, né? Porque você é calado a todo momento, você não pode falar, porque você tem uma voz muito fina, você é, fica um pouco sem ter muitos amigos, né? Acredito que a grande maioria não tem muitos amigos quando eles têm uma família muito repressora. Tem aquela coisa do, do trauma, né? Daquela coisa. Você imagina um cara, ele tá sentado com a sua família, e aí diante disso, ele tá com um copo ali, ele vai pegar um copo ali naquela mesa. Ele tem que pensar duas vezes agora quando ele vai pegar um copo, porque ele tem que, tipo, fazer Uhum. uma pose de machão, tá todo duro, ele não é ele nesse momento. E aí, Aham. vamos supor, ele vai pegar um copo ali, ele faz assim, ó, fica pensando duas vezes. Eu tenho que chegar até aquele copo ali sem minha família perceber que eu tô muito afeminado. Eu tenho que chegar aquele copo ali. Você imagina o Caramba, cara. estresse que é o dia todo
Todos os dias você enfrenta isso. Vou pegar o copo, seja duro, vai lá, vai lá. Força, vai lá, pega o copo, pega o copo, pega o copo. Agora traz assim, durinho, durinho, durinho. Vem pra cá, vem pra cá. Não fala nada, porque senão eles vão perceber. Tipo assim, cara, você imagina esse estresse pós-traumático? A gente vê isso muito nos homens na guerra, por causa do estresse do dia a dia. Uhum. O homem gay, ele também sofre esse estresse. Imagino. Você imagina, aí você falando das redes de apoio, o quanto é difícil quando um cara não tem uma família estruturada, que tem uma educação, que entenda o que de fato quem é esse homem, que ele precisa de amor e carinho. Assim como o homem hétero, o homem gay também precisa desse amor e carinho, Sim, sabe? sim. E aí eu vou te dar até um exemplo, que é bem importante isso. Tipo assim, a gente vê as minorias, né? Vamos dizer, um homem negro, que sofre preconceito também, Direto, né? é. E aí, esse homem negro, ele chega em casa, ele tem a família dele que é negra, e o que que acontece? Que apoia ele, né? E é verdade, tem um Uhum. casal lá que são negros, né? Tanto o pai quanto a mãe, que apoiam essa criança, né? E aí ele tem também exemplos, porque assim, lá fora, as criancinhas estão lá falando sobre a coisa do cabelo duro dela. Mas ela Aham. chega em casa, ela tem uma mãe que tem um cabelo black lindíssimo e fala assim: Você é linda. Você não vai nessa conversa porque você é bonita, você é uma negra linda. E ela entende dentro de casa quem é ela de fato. Agora você imagina um homem gay que ele já não tem exemplos, Uhum. né? E aí chega em casa, além dele sofrer na rua esse tipo de preconceito, ele quando ele chega em casa é reforçado aquilo que foi falado na rua dentro da sua casa. É isso mesmo. Você não pode fazer isso, você tá parecendo um viadinho, as pessoas estão falando de você por causa disso, você tem que parar com isso, você tem que ser assim, você tem que ser assado. Você imagina uma pessoa dessa. O que que ela tem de exemplo na sociedade para ela seguir esse exemplo? Não, eu vou seguir esse cara aqui porque eu conheço ele. Esse cara é um homem gay foda. Eu conheço ele, ele é foda, ele é inteligente, ele é educado. Eu acho ele o máximo. Ele não tem quase exemplos para poder seguir. Então, assim, falando sobre sua rede de apoio agora, a grande maioria tem amigos são amigos que às vezes são escondidos, porque assim, na verdade eles conseguiram, ou a família ficou sabendo, aí depois a família aceitou, depois de um certo tempo, esse cara, e aí ele se junta a essa amizade para ele poder estar desabafando um pouco, falando sobre essas Uhum. questões que ele sofre, tanto na vida do dia a dia, quanto dentro da sua casa. A questão da mais dentro da comunidade. Desse sofrimento que você diz, da comunidade, da rede de apoio. É, da rede de apoio. Na verdade, na grande maioria, Na né? Às grande vezes tem maioria. alguma prima, algum primo, né, Aham. que também ajuda, ou alguma tia que ama muito esse rapaz e aí vê o sofrimento dele diante da vivência dele, que é uma pessoa muito introspectiva, muito quieta, muito triste. E aí algumas pessoas com uma sensibilidade a mais conseguem de fato estar ajudando esse cara para ele poder estar se tá pegando esses caquinhos, né, diante da vida, desses traumas todos, e tá tentando se construir, né? E aí, Thiago, é que entra, né? Muitas pessoas tentam se suicidar por isso, né? Caramba. Porque não tem uma perspectiva de vida, né? Uhum. Então, assim, eu fiquei no pronto-socorro como psicólogo lá, né, fazendo estágio. O número de pessoas que tentam se suicidar por dia é inúmero. Dentro da comunidade. Cara, você Você pode diz. achar aí umas de 7 suicídios, umas 3, 4 pessoas que não têm sua sexualidade ainda resolvida, Uhum. porque não é porque ela não sabe o que ela quer, é porque ela, de fato, ela entende no fundinho o que ela quer e ela mesma se reprime. Não, eu não posso ser isso. A Caramba, cara. sociedade não quer, meu pai não quer, eu não posso ser gay, eu não posso, tenho que tirar isso da cabeça, eu tenho que gostar de uma mulher, eu tenho que casar com uma mulher, eu tenho que tirar isso da minha cabeça. De agora, E de- acaba se reprimindo acaba se e aí. reprimindo, entrando em depressão, sabe? É uma pena, né, isso existir, né, nos dias de hoje, né? Com certeza. E aí, Fábio, antes de nós encaminharmos para o término, assim, uma vez nós estávamos conversando, até colocar aqui
algo bem interessante que eu acho que pode ajudar muitas pessoas. E também no término a gente vai pedir para que você deixe uma dica, né, de como a gente ajudar essa galera, tal, que tá aí se descobrindo. E aí, até mesmo que se já se descobriu, mas que precisa de um apoio, de uma orientação. E aí, nós estávamos conversando sobre pessoas é, homossexuais, inteligentíssimas, pessoas de destaque, o quanto a questão da repreensão da sociedade, do preconceito, né, com essa pessoa que, pô, se for a branca dos olhos verdes que falar algo ali, que der uma palestra, vão falar que Ah, isso é linda. ótimo, isso é ótimo. Isso é Foi ótimo. bom você me Se lembrar. for o homem negro ali do cabelo black que for dar a palestra, cara, por que esse cara tá aí? Nada a ver, o cara quer se amostrar, metido, não É sei o que lá. verdade. Se for um homem gay que vai ali dar uma palestra, ensinar algo, falar algo do tipo, se está em uma posição de destaque, é vítima de preconceito. Ah, aí, não sei pra que isso, tá se amostrando, entende? E aí, algo que me agradou muito nessa nossa conversa foi a questão do virar de chave teu próprio. Que por você é uma pessoa inteligente, você é um cara que é bonito, é um cara que é de destaque e você não mais isso acaba te influenciando. Eu acredito, se você quiser falar sobre sentir à vontade, eu Sim. acredito que em algum momento isso pode ter te ferido, te magoado, mas você virou a chave em algum momento e eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa Então, vamos questão. falar no geral, assim, já, né? Aproveitando isso que você falou, achei bem importante isso. Essa questão que o homem gay tem que estar sempre se provando bom em tudo que ele faz. Porque, assim, ele é tão depreciado desde a sua infância, sua juventude até a sua vida adulta, quando ele chega a uma certa idade, ele quer ser o melhor. Tanto é que você vê muitos homens gays estudando mais do que o habitual. Você vê um homem hétero e um homem gay, você pode ter certeza que o homem gay Pô, é o cara que interessante estuda isso, cara. mais, é o cara que tenta se destacar mais no trabalho, porque é a forma que ele encontrou dele ser bom, sabe, do que ele faz. E aí eu tava falando com o Thiago sobre esses dias, sobre o preconceito, né? Eu falei com ele assim para entender qual era o preconceito que o homem gay sofria. Tipo assim, eu dei uma visão primeiro de duas mulheres, uma branca e uma negra. E aí elas estão com a mesma roupa, assim, educadas, sentadas assim numa poltrona. E aí elas estão bem elegantes, sabe, sentadas. É a primeira coisa que é observado, né, de fato, por um país muito preconceituoso quanto os negros também, é de que quando olha a loira assim, arrumada, vai olhar a loira sem uma palavra que ela dê, vai falar assim, nossa, que loira bonita, educada, gostei de ver, Uhum. inteligente, ali, parece ser inteligente, olha como que ela tá vestida, nossa, educadíssima. Quando olha pra negra, da mesma postura, com a mesma roupa, a pessoa já olha e fala assim, olha só aquela negra, nojenta, ó, Aham. cebosa, olha É só assim como que ela mesmo. tá, olha como que ela tá vestida. Que crioula nojenta, gente, olha só como que ela tá, né? E o homem negro, o homem gay, é a mesma coisa, porque quando ele se destaca e as pessoas sabem que ele é gay, ele começa a incomodar, porque o homem gay faz parte da minoria, e a minoria foi feita para a sociedade, foi feita para ficar calada, ela não foi feita para entrar em destaque e ficar num lugar de superioridade. Então, assim, de fato, quando a gente vê isso nas faculdades, eu vejo muito isso nas faculdades, sabe? Porque quando você se destaca, as pessoas ficam irritadas com isso, sabe? Porque, assim, se fosse um cara hétero, não estaria tudo bem. Mas como é um cara gay que se destaca, aquelas Uhum. pessoas já falam assim, ah, ali, aquele viadinho nojento pra caramba, metido, insuportável. Uhum. Sabe por quê? Por causa do preconceito. Às vezes é um preconceito velado, né? Não, eu não sou preconceituoso, não, sabe? Mas tem um preconceito ali enraizado, sabe? Sim. É importante a gente falar sobre isso, sabe? E sobre essa questão, assim, Thiago, acho muito importante as pessoas estarem fazendo terapia. É importante, eu tô frisando isso de novo aqui, porque foi importante para mim, né? Eu sou um cara, assim, no meio artístico, né? Que eu fiquei muito falado, não só em São Gonçalo, mas como o Brasil todo, né? Saí no programa da Ana Maria Braga, TV Fama, SBT Brasil, entre outros, Uhum. vão fazer Poxa, bacana. 10 anos que eu tô na mídia. E aí, o que me chamou mais atenção, né?
lá no carnaval, quando eu estava lá no carnaval, foi o meu corpo. E Aham. aí, foi aí que começou o preconceito, porque assim, você vê um homem hétero, e aí as pessoas olharem aquele corpo com desejo é uma coisa. Você vê uma Uhum. mulher no carnaval e aí olharem aquele corpo feminino com desejo é uma outra coisa. Agora, como pode um cara gay ser olhado com uma questão sexual, uma coisa de ter Aham. desejo, em que os Não caras têm que pode. olhar aquele cara e falar, nossa, aquele cara é bonito, Uhum. sabe? E aí, isso foi uma bomba, né? As matérias eram as matérias mais vistas do site da Globo. Era tipo, para a páreo, eu e Graciane Barbosa, porque também é uma mulher bonita, mas masculinizada, e aí sofre preconceito dessa forma Aham, por causa também. disso também. E é importante a gente salientar isso, né? Porque eu achava engraçado, porque as pessoas falavam assim, garoto, nas matérias, garoto, vai estudar, vai fazer alguma coisa da vida, que eu não sei o quê. Eu falo, gente, mais do que eu estudo, tô na minha segunda faculdade, tenho 7 pós-graduações, tô querendo fazer um mestrado agora em janeiro, mas o que que esse povo quer, cara, né? Eu acho que assim, de fato não é o estudo, o incômodo deles é porque um cara gay está em alta, Uhum. sabe? Então, assim, é importante a gente entender que aquilo, você é homem gay que está em casa, está vendo essa entrevista, está vendo esse episódio, é importante você entender que isso nada tem a ver com você, sabe? Porque a gente pensa Perfeito. assim, Perfeito. sou eu que tenho que mudar. Não, não é você que tem que mudar. Quem tem que mudar são as pessoas que são preconceituosas. Porque em algum momento aquilo afeta elas. Por que que afeta elas? Será que a sexualidade dessas pessoas são bem resolvidas? Sabe? Vale a gente perguntar e a gente refletir um pouco sobre isso. Porque uma pessoa que é bem resolvida sexualmente, ela não vai estar incomodada com a sexualidade do próximo. Sim, Não é faz verdade? sentido. E aí, por que que eu vou ficar incomodado se Maria tá beijando Joaquina? Por que que eu vou estar incomodado se Paulo tá beijando João? Sabe? Se eu tenho a minha sexualidade bem resolvida, isso não vai me interferir em nada. Por isso que eu falo que o Brasil ainda, mesmo sendo um país que a gente, quando vê assim, de fora, né? Todo mundo que vem de fora acha que é um país muito liberal, sexo rola à vontade. Nada, as pessoas são muito mal resolvidas sexualmente. São muito frustradas por terem uma vida de muita repressão, sabe? Tanto os homens, porque assim, se a gente for pensar nos homens héteros, eles não fazem tantas coisas numa transa, porque eles acham que a transa só começa quando eles começam a penetrar essas mulheres. Uhum. Olha só que ruim pra eles. Eles não conhecem o próprio corpo. Se a mulher tocar numa parte do corpo deles, eles não querem, porque eles podem sentir tesão naquela parte. E o que que aquela mulher vai pensar sobre mim? Ele já se Será inferioriza. que eu vai pensar que eu sou gay se eu ganhar um beijinho no pescoço? Uhum. Sabe? Então, assim, você imagina a transa de um homem machista, como é ruim pra ele, como ele é cheio de preconceito, como ele é todo frustrado com ele mesmo, sabe? Então, assim, essa frustração sexual vem muito disso, sabe? Eu acredito muito nisso, porque é uma pessoa que não é bem resolvida, sabe? Então, assim, homens gays, vocês que estão aí, por favor, façam terapia, é importantíssimo para vocês, sabe? Procure um psicólogo, porque eu falo isso por experiência. Eu acho importante todos os homens gays, não só pelo, mas eu não sofri preconceito dentro da minha casa, tudo bem, mas você sofre preconceito todo Em dia. todo canto é lugar. Você sofre preconceito no trabalho. Quantos homens gays não conseguem um trabalho por chegar lá, o cara vê que o cara é gay, não vamos dar vaga pra esse cara não. É. Entendeu? Será que se ele for um cara hétero, machista, chegar no consultório, vamos supor que você fosse um cara gay, você acha que ele iria fazer terapia com você? Eu duvido. Vê não. A primeira olhada que ele ia dar em você, ele ia falar assim, esse cara tá me olhando, acho que ele tá É. querendo alguma coisa comigo, hein? Sabe? É engraçado, mas ao mesmo tempo é preocupante, sabe? É muito ruim. Então, assim, saibam vocês, né, que de fato o problema não está com vocês, né? Mas é importante que vocês que passaram por N traumas estejam tratando isso para terem uma relação saudável, para vocês terem uma vida saudável, né? Nos dias de hoje. É importante vocês estarem tratando da sua saúde mental.
Importantíssimo. Dá até um parte 2, hein, Fábio? Daí, Ah, olha, vamos tem botar muita um parte coisa, hein? 2. Eu não falei sobre a história, né? Porque, É. assim, falar sobre o homem gay, né? Sofre muito preconceito, até o dia de hoje, né? Refletindo, resumidamente, por quê, né? O gay era dado como uma doença, né? Até pouco tempo atrás, né? Uhum, Então, verdade. assim, até tirarem, né, essa questão, acho que em 1973, desculpa se eu tiver errado a data, porque eu sou péssimo para data, foram quando tiraram essa questão do CID, né? De que não é mais doença, eles já viram, né? A medicina viu que não é uma doença, né? E então você imagina, até os dias de hoje tem muita gente que fala, isso é doença, isso é É, isso, isso é verdade. aquilo. É importante a gente estar refletindo, né? Eu nem falei sobre a história do homem gay, que Então é dá pra ter muita uma parte coisa, 2 né? aí. Mas eu Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem me procurar. Posso falar já meu pode, com Instagram? certeza. O programa é Fica à seu, eu já tô. vontade aí. Fica à vontade para falar suas redes e a forma Ah, de fazer contato com o Fábio Alves aí. qualquer dúvida que vocês tenham, podem me procurar lá. Meu Instagram é Fábio Psicanalista. Estarei respondendo a todos. Posso demorar um pouquinho, mas eu respondo, tá? Caso vocês queiram estar me seguindo lá nas redes sociais, eu também eu tenho um quadro no programa Empório da Resenha. Meu quadro é Lapidando Mentes, lá na Rádio Tropical FM 91,5, uma rádio super antiga do Rio de Janeiro. Vale a pena vocês estarem ouvindo o programa. E sexta-feira, sai toda sexta-feira a minha matéria lá no Observatório G, no site Observatório. Observatório G, Isso aí. Observatório G, onde eu tenho uma coluna lá, minhas matérias saem toda sexta-feira. Fiquem à vontade de estarem entrando lá para estarem dando uma olhada também, porque as matérias também estão bem legais. Perfeito. Muito obrigado a todos que ficaram conosco. Pedimos que você deixe o like, deixe o comentário também. Dependendo aí, se for interessante vocês buscarem, nós vamos fazer a parte 2 bem extenso aí, com 1h30, só falando sobre o assunto para a gente trazer as questões das raízes, a história, e é muito importante. Para me contatar, só você ir lá no Instagram, psi Thiago Gomes, psi_Thiago Gomes.rj. Um grande abraço. Deixo aqui também um abraço para o Lapidanamente, que são os nossos apoiadores, e o PPE Terapias, que estão sempre conosco apoiando o nosso trabalho. Beijo grande, até a próxima.